Meus amados, com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para você que é um prazer estar de volta, depois de um feriado, um recesso, mas o Senhor nos trouxe de volta. E com certeza, quando Deus nos traz de volta e nos reúne, é porque Deus quer nos abençoar com a sua presença e com a sua palavra, amém? Eu quero fazer um convite para você. Não sei se você não quiser, não tem problema. A gente vai precisar usar o... Como é o nome daquilo mesmo? Esqueço o nome daquilo. Flip chart. Bonito, né? Todo mundo entendeu? Então, a gente vai usar. Então, se você quiser chegar mais um pouquinho para frente, para você poder... Não sei se vai dar para você enxergar. Se você quiser. Se não quiser, não tem problema, não. Se você conseguir avistar o que a gente vai escrever aqui, né? Não tem problema, não, tá? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Eu quero que você coloque o seu coração na presença do seu Pai. Nós te louvamos por essa noite, te louvamos porque tu tens guardado a nossa vida e a vida de cada um dos teus filhos. E nessa noite que o teu Espírito nos conduza ao lugar onde tu queres nos conduzir e onde tu precisas tratar conosco, embora seja isso uma aula, mas que o teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração e nos abençoe nessa noite e nos use. Que o teu Espírito Santo também, que é o nosso mestre por excelência, que ele venha ministrar o nosso coração e nós declaramos para que ele tenha plena liberdade em nosso meio e em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, que nós estamos trabalhando um pouquinho em Mateus, né? O mês de março já começou, a gente ainda tem 3 evangelhos, né? Para dar conta do recado. E é claro que a nossa proposta não é ler capítulo por capítulo, porque não daria tempo. Então, a gente faz sempre uma pincelada, um apanhado geral. Mas existem algumas coisas que a gente, quando ora, a gente entende de Deus ser fundamental para você entender, para você não sair daqui com dúvida, né? Eu tenho certeza que você já leu Mateus, talvez, 1, 2, algumas vezes, mas talvez você também não tenha dificuldade de entender algumas coisas. E seminário é um lugar da gente aprender para não sair com dúvida. Amém, irmãos? Amém? Bom, nós falamos na semana passada que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele usa 2 recursos, porque a proposta de Mateus, uma vez que Mateus escreve para os judeus, Mateus ele tem como proposta, como alvo, como objetivo, provar que Jesus é rei, né? E eu acredito que tenha falado aqui que o Evangelho de Mateus, ele provavelmente foi escrito, sempre a gente dá uma data aproximada, mas provavelmente ele tenha sido escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, né? Então, é como se o Evangelho de Mateus fosse assim, o último aviso que Deus estava dando aos judeus, porque o público-alvo de Mateus eram os judeus, né? Então, era como se fosse o último aviso, por quê? Porque se ele escreve, mais ou menos, se escreveu por volta do ano 60, a gente sabe que, historicamente, no ano 70, o Templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano, né? A gente sabe que, no ano 70, aquele templo foi destruído, né? Aquele segundo templo ele foi destruído, e a gente lembra muito bem que Mateus, se ele escreveu nos anos 60, é como se o evangelho dele estivesse sendo um último aviso. Acorda, povo, vocês que não acreditam no Messias, porque vai vir um juízo sobre vocês. Já que vocês não acreditam, o juízo será o quê? A destruição de Jerusalém, né? Então, no ano 70, o rei Tito, né, um rei romano chamado Tito, invade Jerusalém e joga por terra e destrói aquele templo. E a gente lembra que Jesus profetizou isso várias vezes. Todo mundo lembra que Jesus, no discurso final, né, até porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho do discurso. Aprenda isso. Mateus não é um Evangelho de ação, porque Mateus não está preocupado com ação. Quem está preocupado com ação é Marcos. Mateus não. Por que ele não está preocupado? Porque Mateus escrevia para para o povo judeu, e ele escrevia para provar que Jesus é rei. Um rei tem realeza. Um rei não está preocupado em trabalhar, um rei está preocupado com o discurso que ele tem que fazer, né? Então, Mateus, ao apresentar Jesus como rei, ele se preocupa em apresentar os discursos de Jesus.
E num desses discursos que a gente conhece como sermão profético dos últimos dias, Jesus ele começa dizendo, vocês podem destruir esse templo a esse templo, que eu vou reconstruir em 3 dias. Todo mundo lembra disso? Que ele fala isso, né? Nas suas, né? Então, que tempo ele falava? A gente sabe que no ano 70 aquele templo foi destruído. E ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, a gente sabe que essa palavra profética se cumpriu, e no ano 70, o imperador chamado Tito, ele invade Jerusalém, e ele, que era um romano, e o templo foi destruído pelos romanos no ano 70, depois de Cristo. Então, a gente subentende que Mateus pode ter sido, talvez, o último aviso de Jesus ou de Deus para os judeus. Assim, acorda, porque se vocês não se renderem, entenderem que ele é rei, e nós já explicamos aqui que Mateus não escreveu na época que ele andou com Jesus, não, tá? Ele escreveu muitos anos depois, quando a primeira geração já estava morrendo, ele escreve por quê? Porque ele andou com Jesus, então ele sabia que Jesus era o rei, mas aquela geração duvidava. Então ele insistia, mas aí o cara é rei mesmo, ele é rei, ele é rei. Não, que rei não, ele é rei, não. E os anos foram passando e não acreditavam. Então, quer dizer, a rejeição dos judeus em relação a Jesus, né, era algo que ardia na alma de Mateus, e ele escreveu para mostrar, o cara é rei. Então, eu vou provar para vocês que ele é rei. Vocês não podem rejeitá-lo agora, ou continuar rejeitando o cara, como vocês rejeitaram há anos atrás, quando o próprio Pilato, todo mundo lembra, Pilato pergunta, eu hei de crucificar o vosso rei? Lembra disso? Todo mundo lembra, né? Quando Pilato leva Jesus diante do sinédrio, diante do povão, e o povo dividido entre Barrabás e crucifica, nós queremos Barrabás. Aí Pilato, mas eu hei de crucificar o rei de vocês? Aí o povo responde o quê? Olha aí, olha que interessante, ó, escutem isso. O que a gente fala no mundo espiritual é ouvido, porque Deus ouve, tá? Aí o povo assim, nós não temos outro rei senão César. Lembra disso? Diante da multidão, quando Jesus estava sendo crucificado. Aí Jesus Pilatos fala assim, então eu vou lavar minha mão, porque eu não vejo nesse homem crime algum, eu vou lavar minha mão. Aí o povo, pois caia sobre nós o sangue desse homem. Lembra disso? Quem falou isso foi o povo judeu, o próprio povo. E você sabe que no ano 70 o sangue caiu mesmo, porque eles foram destruídos, não sobrou nada. Então, a gente precisa entender que o juízo de Deus vem, né? É claro que a gente não vive mais, depois da morte, a gente inaugurou a era da graça, mas a gente também não pode banalizar a graça e dizer, não, porque eu estou na graça, eu vou fazer qualquer coisa, eu posso soltar franga à vontade, porque eu estou na graça que não vai acontecer. Fala sério, você merece uma coça. Não sei se você pensa assim, você merece coça, né? A graça de Jesus não dá a você direito de viver no pecado. Ela entende quando você peca, mas não dá a você o direito de viver na bagaceira do pecado. Todo mundo está entendendo? Amém, irmão? Você pode dizer um amém? Então, a gente precisa entender por que a genealogia é tão importante para Mateus, como era importante para qualquer judeu. Como ele escreve para o judeu, ele tinha que provar por A mais B. E o recurso que ele usou foi exatamente a questão da genealogia. E o que era a genealogia? A gente já falou, já deu uma pincelada semana passada, se a gente fosse analisar a palavra, né, na raiz dela, genealogia. Genus significa raça, é uma palavra grega. Genus, raça. Logia, logo, vem de logos, tratado ou estudo das raças. Está todo mundo entendendo isso aí? Então, genealogia é o estudo da origem, é o estudo da descendência e é o estudo da relação entre as famílias. Tá? Na cultura dos hebreus, que mais tarde foram chamados judeus, na cultura deles, a genealogia, ela preservava a identidade. Por isso que a gente lê assim, a gente começa, pô, mas que chato. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Davi gerou não sei o quê, fulano gerou, mas que chatice é essa? Meu Deus, mas é muito chato ler esse negócio. A gente acha chato, né? Eu também, quando eu lia isso, eu achava muito chato. Fala sério, é muito chato ler esse negócio. Aí, quando eu entendi a proposta do livro de Mateus, eu nunca mais achei chato. Porque eu entendi por que razão Mateus colocou, qual a importância que para a gente pode não achar, a gente acha que, minha genealogia não tem razão, não tem... Não sei do estudo da minha genealogia, não sei não, eu só sei que, se eu fosse falar da minha, né, eu sei que a minha árvore genealógica, o pai do meu pai tem português e negro, o pai da minha mãe tem um índio, então, eu nasci assim, pretinha, meus irmãos nasceram branco,
Então, é misturado, né? Português com índio vai dar uma mistura, até porque no Brasil a miscigenação, a gente não se preocupa muito com isso. Mas para o judeu, isso aqui era importantíssimo. Né? Importantíssimo, era ouro guardado, era como se era, na verdade, a genealogia aqui, que eu falei, não era um registro de cartório, porque não havia, né? Mas era uma tábua de registro, uma tábua como se fosse um livro, né? Onde ficavam registrados por causa das tribos. Israel era um povo tribal. Todo mundo lembra? Israel era tribal. Tribo de Azé, tribo de Manassés, tribo de não sei de quê. E por conta das tribos, a genealogia era importante porque registrava que aquela pessoa fazia parte daquela tribo. E a tribo, fazer parte de uma tribo, dava a essa pessoa, Moisés, o direito da terra. Se ele não provasse que ele pertencia àquela tribo, não tinha direito à terra. Como é que ele vai? Não, aquela terra, aquele pedaço de terra é meu. Porque na repartição das terras por Josué, não, o norte da Jordânia, o norte não sei de onde, ficou com a tribo de Azé. O leste não sei de quê, ficou com a tribo de Naphtali. O sul não sei de quê, ficou com a tribo de Dan. Todo mundo lembra disso? Quer dizer, a gente também acha chato esse registro, mas ali ele está repartindo as terras para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Então, repartindo, cada tribo ficou com uma parte da terra. Mas que terra, pastora? Canaã, que na verdade o nome geográfico é Palestina. Pastor, mas onde que é Canaã? É a Palestina, querido. A terra de Canaã é um nome bíblico, Palestina é um nome geográfico. Amém, irmãos? Amém? Quer dizer, repartiu a terra. Aí quer dizer, então é importante, quer dizer, se eu chegar, eu quero plantar essa terra aqui é minha, mas você pertence a qual tribo? Não, pertence àquela tribo lá, então a tua terra não é aqui não, a tua terra é do lado, você tem que voltar para lá na banda lá, que é a tua terra, porque a tua tribo é lá. Está todo mundo entendendo a importância da genealogia? O cara tinha que provar por A mais B que ele pertencia àquela tribo, porque Israel era tribal, era dividido em tribos, tá? Quer dizer, Cada membro da família tinha que estar alocado a uma tribo. Lembra da profetisa Ana? Não é Ana, a mãe de Samuel. Aquela profetisa Ana, do primeiro capítulo de Lucas, havia uma profetisa no dia de Jesus que não parava de orar, vivia no templo todo dia. Lembra? Ela pertencia à tribo de Azé. Então, por que Lucas dá importância? Olha assim, e ela pertencia à tribo de Azé. Todo mundo está ligado? Ela tinha que estar alocada a uma tribo por causa da genealogia. Tá? Então, veja bem, lembra de Acã, pecado, lá em Josué capítulo 7, quando Acã pegou uma capa babilônica lá, aí Josué entendeu, mas não sei por que nós fomos derrotar. Aí, acorda Josué, acorda lerdo, vai jogar sorte lá para ver quem é que pecou. Aí ele joga uma sorte lá, diz, aí vai cair o quê? Ele foi por tribo, lembra que ele foi jogando só por tribo? A tribo de não sei o quê, a tribo de não sei o quê, caiu na família caiu na casa de Acã. Por quê? Porque aquela tribo, aquelas pessoas todas foram o quê? Exterminadas. Então, a tribo, Israel era tribal. Então, era importantíssimo para eles a questão de pertencer a uma tribo. Daí, a genealogia ser importante. Quando Israel voltou do cativeiro na Babilônia, né? Eles tinham que checar esses registros todos. A gente vai observar esses registros no livro de Esdras, no livro de Esdras. Por quê? Neemias. Porque eles, quando voltam, eles voltam do cativeiro. Aí voltou aquele povo voltou. Aí vai voltando. E agora? Como é que a gente vai reunir o povo? Como é que a gente vai agora descobrir quem é quem? Então, a gente tem que o quê? Tem que fazer o registro. Está voltando. Voltou tanto da tribo de não sei de quê. Voltaram tanto da tribo de Judá. Voltaram tanto da tribo de Benjamim. Voltaram, entendeu? Por que era importante? Quer dizer, porque os que eram da tribo de Judá, o olho vivo e gordo era o quê? Na descendência messiânica. E o olho, quem era da tribo de Levi, era o quê? Por causa do sacerdócio. O cara não pode dizer, não, eu cheguei agora, eu quero ser sacerdote aí. Fala, sério? Você é da tribo de Levi? Eu não sei, então vamos ver lá na sua descendência. Tu é mesmo? Se tu é mesmo, então tu vai ter achado lá. Aí eles tinham que checar. Muitos ficaram de fora do sacerdócio porque não conseguiram provar que eram descendentes de Levi. Sabiam disso? Não tem como provar. Olha a importância e olha a gravidade, o valor que Deus dava, a seriedade que Deus dá. A gente faz, vou fazer de qualquer maneira para Deus, tá bom, Deus. Se tu não conseguir provar que tu é mesmo cabra macho lá de Levi, tu não vai subir no altar para fazer neca de pitibiriba. Não, mas eu sou, mas quem é o seu descendente? Prova aí. Não conseguiu provar, ficava de fora.
Então, Deus, ele dava importância. A genealogia, ela tinha importância. Aí a gente começa Mateus, né? A descendência, a genealogia era importante, porque, como eu falei, por causa da descendência messiânica. Todo mundo estava de olho, né? Todo mundo, porque todos sabiam que o Messias, ele vinha da tribo de Davi. Está certo ou está errado? Certo ou errado, gente? Vinha da tribo de Judá, mas da descendência de Davi. Está certo? Então, está certo. Então, veja bem, tá? Por que para Mateus a genealogia era tão importante? Vamos pensar um pouquinho? Porque a realeza, para ser rei, a realeza depende da linhagem. Qualquer pessoa podia ser rei naquele contexto monárquico? Não. A realeza era passada de pai para filho, né? Morreu fulano de tal, aí o filho sobe ao trono. E fulano morreu, descansou com seus pais, agora o filho sobe ao trono. E fulano morreu, descansou, o filho sobe ao trono. A realeza, ela vinha através da linhagem. Todo mundo está entendendo isso, gente? Tá? Mas por que tinha que ser da tribo? Porque Deus profetizou que era assim. Quando Deus diz, como dizia o outro, está dizido. Não tem, então, ditado por uma criança, tia, está dizido. Né? Na escola dominical, uma criança, né, na inocência, é porque Deus falou, a tia falou que quando Deus diz, está dizido. Ele brincando, né? Quer dizer, na inocência, quer dizer, que ele quis dizer que Deus falou, está falado. Né? Então, veja bem, vamos pensar um pouquinho aqui. Agora, vamos lá. Vamos ler a genealogia um pouquinho? Cada um pode ler um versículo? Vamos ler? Aquilo que a gente acha que é chato, vamos ler um pouquinho. Cada um pode ir lendo. Pode continuar. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Massom. Massom gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, de Raabe. E Boaz gerou a Obed, de Ruth. Vamos pensar um pouquinho aqui. Moisés, eu interrompi Moisés, olha só. Olha o nome que aparece aqui no 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz, de Ruth, gerou Obed. Obed gerou Jessé. Olha que interessante. Salmão, quem foi Raabe? A prostituta de Josué, capítulo 7. Todo mundo lembra? A prostituta que botou o cordão de escarlate lá, né? O que a gente começa a ver aqui? Vamos pensar, vamos tentar entender. Vamos continuar que eu vou explicar. Pode continuar. Olha só, vamos pensar aqui. A primeira mulher na genealogia de Jesus, Raabe, uma prostituta. A segunda mulher na genealogia de Jesus Ruth, a estrangeira, né, uma moabita. Todo mundo está ligado no trono. A outra mulher, embora não tenha o nome aqui, Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão. De Salomão nasceu da barriga de quem? De Batseba. Quem foi Batseba, gente? Uma adúltera. Está todo mundo ligado no trono? Vamos continuar. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias e Abias gerou a Asa. Asa gerou o Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Pode continuar. Pode continuar. Quem é esse Zorobabel aí? Vamos pensar, vamos lembrar dele? Onde que Zorobabel aparece na história do Antigo Testamento? Vamos ver se alguém lembra. Hã? Quem lembra? Vamos lembrar aqui. Vamos ver se a gente lembra de Zorobabel. Hã? Zorobabel foi um profeta, gente? O que vocês acham? Zorobabel, ele foi o homem que veio
na primeira leva, na volta do cativeiro, para a reconstrução do segundo templo, junto com Ageu e Zacarias. Tá? Zorobabel ele vem naquela leva. Quando eles vão começar a voltar para Jerusalém, Zorobabel vem. A gente já vai explicar quem é Zorobabel. Vamos continuar. 14. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Natã, Natã gerou Jacó, Jacó gerou Abisé, marido de Maria, a qual meteu Jesus, suscitou e só quebrou as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Bom, vamos passar aqui para a gente explicar isso aqui. A gente tem aqui no versículo 17, de acordo com Mateus, 3 períodos de gerações, certo ou errado? 3. Primeiro período, tá? Uma geração que começa com Abraão e vai até Davi. Tá certo isso? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quanto tempo durou esse primeiro tempo de geração? 1000 anos. De Abraão até Davi, a gente tem 1000 anos. Isso aqui é importante para você lembrar, para você entender, para a gente amarrar com outro texto da Escritura. De Abraão até Davi, 1000 anos. Tá? O segundo tempo de geração, ou o segundo período, vem de Davi, do reinado de Davi, até quando Israel vai para a Babilônia, levado no cativeiro. Tá? A gente tem aqui 400 anos. Do rei Davi, do governo de Davi, até o período que eles vão para a Babilônia, que Nabucodonosor leva, são 400 anos. Então, a gente tem quanto tempo? 1.400 anos. Aí vem, desde o exílio da Babilônia até Jesus Cristo nascer, a gente tem mais um período de geração, são 600 anos. Então, a gente tem um tempo total de 2000. Confere? Então, o total, de Abraão até o nascimento de Jesus, a gente tem 1000 anos. Aliás, 2000 anos. Tá? De Abraão até que Jesus nascesse, a gente tem um período de 2000 anos, até o nascimento de Jesus. Tá? Agora eu quero que você deixa um pouquinho aí, não fecha não, mas vamos comigo lá para o livro de Jeremias. Jeremias, vai comigo para Jeremias. Para você não sair mais, você não ter dúvida mais em relação à questão da genealogia do rei Jesus. Jeremias, é o último capítulo de Jeremias. Jeremias 52. O último capítulo. O profeta do cativeiro, Jeremias 52. Todo mundo achou? É o último capítulo. A partir do versículo 31. Posso ler? No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada uma subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia de sua morte, durante todos os dias da sua vida. Bom, a gente leu, eu sei que você pode ter lido, de repente você nunca leu esse texto. O livro de Jeremias encerra-se. Jeremias é o profeta que descreve o cativeiro. É claro que Isaías também fala do cativeiro, tá? Não é só Jeremias, não, mas o profeta que mais fala do cerco, que mais fala a respeito, mais prediz a respeito do cativeiro é Jeremias. Isaías fala do cativeiro no sentido da restauração, tá? De Israel. Ele também fala, mas Jeremias é o profeta que mais fala. O livro de Jeremias termina, escutem isso, o livro de Jeremias termina, acaba a profecia de Jeremias com o último descendente de Davi no exílio.
Quem era Joaquim, o rei Joaquim? Ele era o descendente legítimo do trono de Davi, que é levado para o exílio por Nabucodonosor. E o livro se encerra, a profecia se encerra com ele no exílio. Tá? Depois de Joaquim, o trono de Judá ficou vazio. A gente começa a entender por que para Mateus é importante traçar a genealogia e provar que Jesus era o rei, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, agora vamos recapitular aqui um pouquinho a história. Vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos fazer assim, rapidamente, Abre comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 7. A gente não vai ler o texto todo, não. Vamos falar um pouquinho sobre a promessa de Deus a Davi, sobre o governo e o reinado, de que a casa dele, teria uma lâmpada que não se apagaria. Tá? Abre comigo lá. Promessa desse Messias na linhagem davídica. Abre comigo 2 Samuel, capítulo 7. Nós não vamos ler o texto todo para a gente ganhar tempo, tá? 2 Samuel, capítulo 7. Aliança do Senhor com Davi. Eu vou ler assim, a partir do 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma eu habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas eu tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, Deus falando a Davi, tá? Eu falei por acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Deus falando ao profeta e mandando dizer a Davi, diz o seguinte para ele: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que tu fosses príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Eu preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como afligiram antes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Porém, o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará uma casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, Deus está dizendo a Davi que o descendente que viria dele, que no caso era Salomão, que era o descendente temporal. O que é um descendente temporal? É terreno. Era por um tempo, né? Mas que o reino de Davi jamais teria fim e seria firmado para sempre. É claro que esse descendente temporal morre, então Deus não estava se referindo a apenas um descendente temporal. Está todo mundo entendendo? Tinha que ser alguém que fosse mais além. Então, ele estava apontando para um futuro. Lembra que a gente falou que a profecia do Antigo Testamento, ela apontava para o presente e apontava para o futuro? Então, aqui Deus está fazendo uma aliança com Davi. Olha, eu não vou retirar a minha misericórdia de você, eu vou te dar um reino e um trono que jamais terá fim. O teu descendente vai me construir uma casa, eu vou estabelecer o trono para sempre e nunca vou apartar minha misericórdia dessa linhagem tua e vou estabelecer o seu trono eternamente. Então, não podia ser Salomão só. Está todo mundo ligado? Salomão morreria porque ele era mortal. Então, Deus, através do profeta, falava a Davi que esse reino seria um reino
né? Um reino futuro e um reino que jamais teria fim. Agora abra comigo a sua Bíblia lá, primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Deixa eu ver aqui, acho que é o... Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Capítulo 11. Esse capítulo ele fala da ira de Deus sobre Salomão, primeiro, que Salomão ele idolatra, né? E o reino de Salomão, ele perde o reino por causa da idolatria, ele governa 40 anos né? E Deus condena a idolatria de Salomão, aí usa um profeta chamado Aías, né? Esse profeta, ele vai predizer, ele é levantado por Deus para dizer que um homem chamado Jeroboão vai governar, ele vai governar e vai reinar sobre Israel. E isso vai se cumprir quando o reino de Israel se divide. Quando se divide, deixa de existir reino unificado, se torna um povo dividido. Olha o que versículo, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou ler a partir do 33. Deus falando através do profeta, e fala assim, está falando para quem? Está falando para esse homem chamado Jeroboão. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidonos, a Quemos, deus de Moabe, e se encurvou a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da mão de Salomão o reino todo. Olha só, olha aí, ó. Olha só o que ele está dizendo. Deus falando através do profeta, ó. Eu não vou tomar da mão de Salomão o reino todo, pelo contrário, eu vou falo-ei príncipe, todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem eu elegi. Porque Davi andou e guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho, que é Salomão, eu vou tomar o reino, a saber, as 10 tribos, e vou dar essas 10 tribos a ti, a Jeroboão. Tá? Quer dizer, a gente sabe que a divisão do reino foi exatamente isso. 10 tribos ficaram com Jeroboão, que é o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com Judá, ficaram com o reino do sul, né? Então, veja bem. E a seu filho, olha só, eu darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi, para pôr ali o meu nome. Está todo mundo entendendo? Amarrado? A promessa de Deus a Davi? Deus estava prometendo que o reino de Davi era eterno. Teria o que é uma lâmpada? A lâmpada aqui, na Bíblia, significa muita coisa, mas nesse contexto aqui, a lâmpada simboliza a posteridade de Davi. A posteridade, né? A lâmpada jamais se apagaria, por quê? Porque a posteridade dele continuaria o reinado dele. É uma pessoa que continua a viver através de outra pessoa. Está todo mundo entendendo isso? Tá? Não é reencarnação, não, mas é a posteridade de uma pessoa que vai viver, tá? Então, vamos continuar agora. Abre comigo aí, primeiro livro de Reis, pula para o capítulo 15 agora. Capítulo 15, versículo 4. 15, 4. Capítulo 4. Eu só vou ler o versículo 15, só vou ler um versículo só. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade em Jerusalém. Tá? Vamos dar um pulinho aqui. Agora vamos lá para 2 Reis 8. Segundo livro de Reis, capítulo 8. Capítulo 8. Para você não esquecer mais isso, tá? Capítulo 8. Versículo, deixa eu me ver aqui, 19. Eu vou ler a partir do 16, tá? Para a gente entender melhor. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, aqui a gente está vendo aqui que o reino já estava dividido, tá? Está todo mundo entendendo? Porque Jorão reinava em Israel e Josafá reinava em Judá, então o reino já era dividido. Está todo mundo entendendo isso?
que o reino dividido, um rei subia no trono em Israel, né, no reino do norte, e o outro, simultaneamente, era eleito no reino do sul, que era o reino de Judá. Então, olha só, versículo 17. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Então, até aí está todo mundo entendendo? Havia uma promessa sobre Davi. O governo vinha de Davi. A promessa, a gente sabe que as profecias do Antigo Testamento falavam que o Messias nasceria de uma mulher. Vamos relembrar isso aqui? Vamos só recapitular? A gente nem precisa ler, né? Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um. Todo mundo está ligado disso aí? O primeiro protótipo do messiânico. Quando Deus ele fala um juízo, usa a palavra, né, para fazer um juízo sobre a serpente. Diz para da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, tá? E a gente já falou aqui, já ministramos isso aqui quando a gente estudou Gênesis, que a ideia da cabeça sendo esmagada é o quê? Quem esmaga, né? Quem está sendo esmagado está debaixo, tá certo? A ideia aqui é nos remete a isso. Quem está sendo esmagado está debaixo. Quem esmaga está por cima. Então, aquele que vai esmagar tem mais poder do que está sendo esmagado. Se a serpente era a personificação de Satanás, o que Deus está dizendo para ele, para o próprio Satanás? Olha, né, vai nascer um que vai vencer você. Está todo mundo entendendo isso aí? Vai nascer um que é mais poderoso porque vai pisar em você. Aí fala assim, não, porque o diabo é mais poderoso. Não, o diabo tem poder de atuação na terra sim, porque ele está ativo. Mas ele não tem mais poder que o Senhor. Porque quem tem todo poder é aquele que se tornou o esmagador de Satanás. Amém? Tá? Então, veja bem. Então, de acordo com as profecias, o Messias nasceria de uma mulher. Ele viria da descendência de Abraão. Está todo mundo ligado aí? A gente já estudou isso aqui também. Ele viria através da tribo de Judá. Gênesis 49, lembra? Quando Jacó, ele abençoa os filhos, fala, de Judá, né, sairá o cetro. Cetro é o quê? Governo, né? Poderio, é poder, né? Veja bem, e viria da descendência de Davi, que a gente acabou de ler agora aí. Então, quer dizer, todo judeu, qualquer judeu sabia disso. Então, o olho deles era ligado onde? Ó, era de olho na genealogia, por quê? Não porque ele vai vir de Davi. Ele vai vir da tribo de Judá e vai vir de Davi. Então, para governar, o cara tem que vir da linhagem de Davi. Se não vier, se não provar, não tem como ser Messias. Aí a gente leu Jeremias, em que o cativeiro babilônico, ele leva para Jerusalém o último descendente de Davi, que foi o rei Joaquim. Agora eu vou fazer aqui um histórico rapidinho aqui, para recapitular vocês, para a gente lembrar um pouquinho da história. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou trabalhar com todos os reis, porque a gente não teria tempo, tá? Mas só para a gente recapitular, a gente tem o quê? O reino, Reino Unido. A gente tem o Reino Unido, então a gente tem Saul, Davi e quem mais? Salomão. Então a gente tem aqui, 40 anos e mais 40. Quanto tempo tem? 120 anos. Confere? Durante 120 anos Israel viveu o Reino Unido. Depois a gente tem o reino dividido. Aí a gente tem o quê? O reino dividido começa com Roboão. Aqui a gente tem o reino do norte. A gente tem o quê? 10 tribos. E aqui a gente tem 2 tribos. Tá? Aqui tem Judá e Benjamim. Todo mundo está entendendo aqui, gente? Para vocês, só para a gente, tá?
Para não gerar dúvida, a gente tem que, o reino dividido a gente tem aqui, tá? É aqui que eu quero chegar. Nesse reino dividido aqui, a gente tem aqui, ó. A gente começa aqui com Josias. É claro que Josias não foi. Eu peguei a partir de Josias, tá? Tem outros reis antes de Judá, mas eu estou pegando em Josias, tá? Quem lembra do rei Josias? Josias, hã? Ele subiu ao trono com 8 anos, tá? Mas ele não pôde governar sozinho, então tinha corregente, né? Porque uma criança não governa. Mas o trono tá vindo da linhagem de Davi. Vocês vão observar, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vocês vão observar que o reino do norte, por causa da desobediência, da idolatria elevada. Lembra que nós falamos que foi para o cativeiro assírio? Depois que foram para o cativeiro, perderam o privilégio. Eles perderam o privilégio. Então, Deus ele passa a trabalhar só com as 2 tribos de Judá e Benjamim. Você pode observar que a narrativa do livro de Crônicas não trata nada sobre o reino do norte, só trata do reino do sul. Por quê? Porque ele vai tratar exatamente dos descendentes de Davi. Porque não interessava para os escritores, porque a descendência não viria do reino do norte, a descendência ela viria do reino do sul. Está todo mundo entendendo isso? A descendência era de Davi. Davi era da tribo de Judá. Então, os reis que vinham da linhagem que não fosse de Davi, não interessava para o escritor. Deus continuou cuidando, mas Deus não tratou mais com eles no sentido de história. Está todo mundo entendendo isso? Porque não importava isso mais para Deus. A preocupação de Deus era focar na descendência de Davi, tá? Então era o reino do sul que era o alvo da promessa. Está todo mundo entendendo isso? Então a gente tem Josias. Quem foi Josias? Josias foi aquele rei piedoso que você pode encontrar. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, você vai encontrar a história dele lá, 22, 23. Foi o rei da reforma. Aquele avivamento de Israel que reformou tudo, achou o livro da lei, reformou o templo, né? Foi um rei piedoso, um rei muito bom. Então, eu vou colocar aqui para a gente entender isso aqui até chegar em Jesus. Ó. Josias, tá? Eu vou começar de Josias, tá? Não vou falar, porque não daria, a gente gastaria muito tempo. Josias, ele governa. Ele foi um rei piedoso. Ele é da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Ele governa, tá? E ele implanta a reforma. Ele encontra o templo destruído, ele encontra a casa do Senhor, né? O livro da lei não era lido, a Páscoa não era celebrada, todo mundo lembra disso, né? Ele sobe ao trono e ele faz uma reforma que durou muitos anos, tentou botar Israel de volta no caminho, no prumo, para que Israel se voltasse para a lei. Ele encontra o livro da lei nos escombros, porque os reis anteriores a ele fizeram orgias no templo, poste ídolo no templo, o templo já estava profanado, e quando ele sobe ao trono e começa a governar realmente aos 16 anos, ele implanta uma reforma e manda destruir tudo. E ele novamente purifica o templo e leva Israel de volta ao caminho. Então, a reforma de Josias foi uma reforma que ele tentou levar Israel para o caminho daquilo que era certo, de se voltar para Deus, porque Israel, na altura do campeonato, já estava muito distante de Deus, mergulhado na apostasia. E Josias foi o rei que implanta uma reforma para que Israel se volte para o seu. Ele acha o livro da lei, todo mundo lembra que ele encontra o livro da lei nos escombros. O Ilquias corre para entregar, ele manda consultar a profetisa Ulda, lembra disso? Aí o Ulda interpreta e dá uma profecia para ele e fala assim, olha, tudo que está aqui no livro, isso aqui, essas abominações, esses juízos vão vir todos sobre vocês e Israel vai ser realmente destruído, porque era o cativeiro. Mas você, como você foi achado reto e justo, você vai ser poupado. Então, a profecia de Ulda era que a destruição viria, que os juízos viriam por causa da idolatria, né? Mas que Josias seria poupado. Ele não veria, ele não veria aquela destruição. E realmente ele não viu porque ele morre, né? Ele governa durante alguns anos, 38, 39 anos ele governa. Ele morre numa batalha, a batalha de Megido pelo Egito. Ele foi infeliz numa situação de batalha e ele morre. Ele é morto e é assassinado numa batalha. Aí, veja bem, quando ele morre, depois que ele morre, sobe ao trono, a monarquia não era a sucessão de pai para filho. Depois que ele morre, sobe ao trono
um filho dele chamado, deixa eu colocar aqui, Jeoacás. Você vai encontrar isso tudo lá no livro de Reis, tá? Eu estou só resumindo para você, para ficar mais fácil para você. Esse rei Jeoacás, ele só governa 3 meses, porque ele é deposto, tá? Por que ele é deposto? Ele é deposto porque o faraó Neco do Egito depõe ele, acaba com o trono dele, né? Você não vai governar não, tira ele depois, leva ele para o Egito e ele morre no Egito, né? O Egito ganha uma batalha, invade, né, aquela área toda ali, e ele leva Jeoacás para o Egito, naquele contexto político, e ele só pode governar 3 meses, ele morre, ele é levado para o Egito e morre no Egito. Aí, quer dizer, como ele morre, ele era filho de Josias, quem é que governa? E aí? Quem governa, gente? Não era, né? Aí, quer dizer, quando ele morre, o que acontece? Aí entra o governo de Jeoaquim. Esse rei Jeoaquim, ele governa durante um tempo, acho que 10, 12 anos que ele governa. Eu não vou entrar no todos os detalhes, porque a gente ganha tempo, tá? E ele também é nomeado por Neco. Olha que interessante, naquele contexto de política ali, aquela política de o povo de Deus na monarquia estava sujeito a muito se unir por causa das políticas sujas, né? Então, a situação era uma situação de opressão, porque Deus permitia, por causa da idolatria. Quando o povo idolatra, não tem como reclamar do juízo da mão de Deus, né? Então, o que acontece? Esse rei Jeoaquim, se você estudar e observar na profecia de Jeremias, capítulo 36, é esse rei que manda queimar o rolo da escritura, junto com Baruque. Ele manda queimar. Porque ele era tão idólatra, que Jeremias luta com ele, luta no sentido figurado, numa batalha, ele tentando profetizar de que ele tinha que se arrepender, mas ele era tão ruim, e tão carne de pescoço, que ele não aceita as exortações de Jeremias, e ele manda queimar o rolo. Jeremias lê o rolo diante dele, ele manda queimar. Jeremias profetiza na porta do templo, ele manda matar Jeremias. Foi exatamente esse rei Jeoaquim, ele faz isso tudo aqui, tá? Ele persegue, foi um dos maiores perseguidores do profeta Jeremias, porque Jeremias profetizou também nessa época aqui, tá? Ele persegue, e Jeremias é perseguido, é encarcerado, é lançado na cisterna. Você lembra, se você lê Jeremias, é lançado na cisterna, no calabouço, tudo nessa época aqui, nesse contexto, tá? Aí, quer dizer, ele também morre numa guerra. Depois de vários anos governando e reinando, ele morre também. Aí, quando ele morre, sobe ao trono Joaquim. Tá? Esse rei Joaquim, que a gente falou que é o último descendente do rei Davi, ele só governa 3 meses também. Aqui não, esse aqui foi deposto. Esse aqui governa 3 meses, por quê? Porque na altura do campeonato, a Babilônia já tinha sitiado Jerusalém. Já era uma terra sitiada. Então, o cerco já acontecia na cidade de Jerusalém. E Joaquim, ele percebe o seguinte, ele percebe que não tinha como ele ganhar essa batalha, essa guerra. Ele não tinha como sobreviver, né? Então, o que ele faz? Ele se rende. Até porque, se a gente for estudar Jeremias 36, Jeremias 27, quem já leu Jeremias 27, Jeremias 24, vai ver que Jeremias ele era um profeta de figura. Um profeta que a mensagem dele, se você ler o livro, você vai ver isso. Jeremias era um profeta que ele usava figuras para entregar a sua profecia. Né? Aí pegou um cinto, lembra disso? Pega um cinto, aí, Jeremias pega um cinto de linho, esconde lá no Eufrates, no rio. Aí ele pegou o cinto e escondeu lá na penha. Agora passou um tempão, agora vai lá e pega o cinto de volta. O que aconteceu? O cinto ficou podre. Aí ele entregava a mensagem: assim como esse cinto está podre, assim também está podre Israel. A soberba de Judá, né, que não, agora não era mais, era Judá. A soberba de Judá fez com que ele estivesse apodrecido. Então era assim, era tudo por figura. Aí um dia Jeremias, ele pega uma canga
de madeira, lembra? Ele sai pela cidade andando com a canga. Você vai observar, você lê o livro. A gente não teria tempo de ler aqui, né? Aí o que significa aquela canga? Aquela canga de madeira, Jeremias, ele profetizou com essa canga para esses reis aqui, dizendo o seguinte, olha, a ordem de Deus é, submetam-se a Nabucodonosor. Se vocês submeterem a ele, vocês terão chance de não morrer. Vocês vão ficar, né? Ele vai tomar a cidade, mas vocês não serão mortos. Mas se vocês não submeterem, ele vai matar todo mundo. Então, não te escolha. Só que esse Joaquim, que foi um rei bom, ele entendeu que ele tinha que submeter, então ele se rende. Ele era um rei piedoso, ele governa 3 meses só. Não deu tempo de governar porque Nabucodonosor tinha cercado a cidade. Então, ele se rende, aí Nabucodonosor leva ele para onde? Leva ele para Babilônia. Aí ele vai para a Babilônia como o último descendente de Judá, de Jesus, do rei Davi, né? Aí ele fica na Babilônia, né? Aí, o que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor continuou. Lembra que a gente falou que Ezequiel vai numa leva de deportação? Joaquim vai como rei, Ezequiel vai junto nessa época. Todos os líderes da época de Jerusalém, os manda-chuva e Mauré, vão tudo nessa leva aqui, ó. Eles vão tudo deportados. Mas não foi todo mundo, porque ficou gente na cidade ainda. Aí, continua o cerco na cidade. Eles vão, leva aquele grupo e continua. E Nabucodonosor cercando de novo, aquela situação toda. Aí, o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor era um político, então ele usou a estratégia da política. Ele pega um outro filho de Josias, que era o filho mais novo, chamado Zedequias. Era o filho caçula de Josias, tá? Daqui. Aí ele pega esse filho de Zedequias, que era o caçula, e ele nomeia ele como rei em Israel, em Judá, né? Olha só, para governar sobre Jerusalém. Por quê? Porque ele já estava levando o povo. A cidade ficou, tinha um monte de gente aqui ainda, ele tinha que pensar, não, eu tenho que botar um rei aqui, né? Botar um rei, um filho do cara aí para governar. Mas olha só, Zedequias era um rei títere. É interessante, né? Aí eu fui estudar. Alguns anos atrás, mas o que eu estava estudando? Sabe o que é um rei títere? Olha, é um rei fantoche. É uma marionete. É um rei que não governa. Ele serve aos interesses políticos de quem o nomeou, né? Então, você vai observar lá no livro de Jeremias, fala de Zedequias, né? Mas a gente não para observar o detalhe. Ele fica no lugar de Joaquim. Mas ele fica no lugar, mas o rei legítimo era Joaquim. Só que ele fica governando aqui porque a serviço de Nabucodonosor. Aí ele fica. Aí o Jeremias continua pregando para ele, olha, você tem que se render. Se você não se render, você vai morrer. Ele governava sob a autoridade de Nabucodonosor. Aí ele não se rende. Ele começa a arquitetar com o Egito uma forma de se rebelar contra Nabucodonosor. Aí o que aconteceu? Jeremias vai e profetiza de novo. Ele pega um canzinho de ferro. Agora já não era mais de madeira. Ele pega um canzinho, um jugo, né? Uma canga de ferro e começa a desfilar pela cidade. Ó, o que significa o jugo? Que aquele de madeira não era ainda um pouco leve, vocês têm que submeter ao jugo Nabucodonosor, porque senão vai matar vocês todinho. E ele também não quis dar ouvido. Aí Ezequiel, olha que interessante, Ezequiel, o profeta, Ezequiel profetiza para ele e fala assim, olha, você vai entrar na cidade, mas você não vai ver a cidade. Coisa de maluco, né? Pô, o cara falou que eu vou entrar na cidade. Se falasse isso para mim, eu dizia, você pode estar doido. Ou não, o cara fala que eu vou entrar na cidade, mas não vou ver a cidade. Como é que eu vou entrar e não vou ver? Deve estar, ó, Joe, né, interna o cara lá no Pinel. Ezequiel também profetiza para ele e fala, ó, tu entrarás na cidade, mas não verás a cidade. Profecia de Ezequiel, tá? Aí, moral da história. Ele foi um péssimo rei em Judá, porque era marionete de Nabucodonosor, e mais ou menos um período de 10 anos ele acabou destruindo Judá de vez. Judá fracassou como rei e levou a nação de Judá ao fracasso, acabou com tudo, tá? Aí, veja bem, ó, detalhe, depois ele, digamos assim, ficou de saco cheio, falou, sabe uma coisa? Eu não vou aceitar jugo nenhum de Nabucodonosor,
ele se aliou ao Egito e resolveu se rebelar. Aí, depois de muito tempo de cerco, quando Jeremias vai descrever que encontrou brecha nos muros, ao encontrar brecha nos muros, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, porque faltava comida. O povo começou a sofrer pela fome. Aí aqui a gente tem uma lição. Quando Satanás encontra brecha na nossa vida, ele entra. Nabucodonosor invadiu Jerusalém depois de um período longo de cerco. Por quê? Porque o texto de Jeremias vai dizer que ele encontrou brecha na cidade. Abriu-se uma brecha nos muros, né? A cidade estava apertada pela fome. Cerco de guerra, a gente está vendo agora a guerra na Croácia. A gente fica tentando, Senhor, será que está vindo aí a Terceira Guerra Mundial? Ucrânia com... troquei as bolas. Ucrânia com a Rússia, né? A gente fica pensando, será que as especulações já começam? Será que a gente está vindo aí a Terceira Guerra Mundial? O cara é um judeu. Porque o presidente da Ucrânia é um judeu. Aí a gente, será que está vindo por aí né? A Terceira Guerra Mundial? Aí fica aquelas especulações, né, que a gente precisa estar ligado e vigilante em oração também, né? Então, veja bem, um cerco, né, uma guerra com muito cerco, muito tempo de cerco, o que acontece? O povo não aguenta. Chega uma hora que... Quando Nabucodonosor invadiu, conseguiu entrar, o que ele fez? Ele tinha se aliado ao Egito, ele foge. Ele foge, Zedequias, né? Foge com um grupo de pessoas, ele foge com alguns homens, com a família, com os filhos, ele foge e bate em retirada. O que Nabucodonosor vai atrás dele? O exército, né? Claro, né? E cerca. Você vai matar essa história, você vai encontrar tudo em Jeremias. Jeremias 22, Jeremias 23, Jeremias 36, Jeremias 28, você vai encontrar a história toda essa. Se você leu o livro de Jeremias, você vai encontrar isso tudo detalhado lá. Aí Nabucodonosor captura Zedequias. E olha o que acontece, captura o cara, mata os filhos e a família na frente dele e fura os olhos dele. Vaza os 2 olhos dele. Ele entra na cidade, mas ele não vê a cidade. E se cumpriu a profecia de Ezequiel. Ele teve os olhos vazados. Então, o que acontece? O cara fica cego, nunca mais pôde enxergar. Nabucodonosor leva ele para a Babilônia também cativo, prisioneiro, né? Mas ele era o rei que governava, mas não era o rei que tinha sido eleito pelo povo no sentido de hierarquia, né? Embora ele fosse filho de Josias. Ele foi escolhido, ele foi colocado para governar por causa de Nabucodonosor. O rei legítimo era quem? Joaquim. Depois de Joaquim, o trono de Judá o trono de Davi ficou vazio. Aí em Judá, alguns dizem assim, mas Judá, agora eu vou dizer aqui um detalhe para você. Esse homem aqui, Joaquim, o último herdeiro legítimo de Davi, ele também tinha o nome de Jeconias. Você vai encontrar o nome dele também. Ele tinha 2 nomes, tá? Em alguns lugares ele é chamado de Jeconias, outro lugar é chamado de Joaquim. Alguns dizem que, mas ele foi amaldiçoado e que não teria filhos. Então, se não teria filhos, não poderia governar. Não. Ele não foi amaldiçoado para não ter filhos. A profecia dizia que ele não teria filhos capazes de governar, de estar no lugar, de assumir governo, né? Então, quer dizer, quando ele vai para Jerusalém, para a Babilônia, ele permanece na Babilônia e fica lá durante muitos anos. Quando Nabucodonosor morre, o sucessor de Nabucodonosor, né, Evil-Merodach, ele descobre, o cara está preso aí. Olha que interessante, o livro de Jeremias termina com a honra do último rei da linhagem de Davi. Aí tira o cara, liberta o cara, que estava na Babilônia, liberta ele, né, bota ele para comer na mesa do cara, dá ele uma pensão vitalícia, honrando, e termina a história. Ele gera filhos no exílio, tá? Um dos filhos dele chamava Sealtiel, e Sealtiel se torna o pai de Zorobabel. Então, Zorobabel era neto do rei Joaquim. É Zorobabel que vem, junto com a primeira leva na volta do cativeiro, e é ele que, junto com Ageu e Zacarias, constrói o templo de Jerusalém. Amém, irmão? Está todo mundo entendendo? Então, por que eu abri esse leque? Para a gente entender
que quando Mateus ele faz essa colocação, por que ele enfatizou? Por que ele colocou esses nomes na genealogia que a gente acha chata? Porque esse trono estava vazio, não tinha governante. Né? 600 anos, para pensar. Do cativeiro babilônico até o nascimento de Jesus, são 600 anos. 600 anos a dinastia de Davi estava vazia. A promessa era que a dinastia dele não teria fim. Porque quando fala sua casa e seu reino não terão fim, é o que não é uma casa literal, é uma dinastia. Né? Então não tinha trono, aliás, não tinha governante. Jesus surge depois desse tempo de 600 anos. Jesus entra no cenário e assume o trono que por direito era dele. E quem prova isso é Mateus. Amém, irmãos? Amém? Você pode observar que quando Jesus estava para morrer, quando ele é crucificado, coloca uma inscrição, uma tabuinha, né, com uma inscrição. O que dizia a inscrição? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Está todo mundo ligado no trono? Todo mundo entender? É claro que Jesus não quis se fazer rei antes do tempo, né? Mas ele sabia que era rei. E ele foi acusado de muitas coisas só porque ele sabia que era rei de Israel e ninguém acreditou que ele fosse rei. Então, eu coloquei e fiz esse histórico aqui para a gente entender por que Mateus abre com a genealogia. Porque o último descendente de Davi tinha ido para o cativeiro, né, e o trono de Davi estava vazio. E o único que tinha direito de ocupar era Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Tá? Agora, vamos lá. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei a tampinha aqui. Agora vamos voltar para a nossa apostila. Vamos lá para a apostila? A gente tem o quê? Bom, então a gente tem... Eu falei que o propósito de Mateus ele não está interessado em ação. Ele está interessado em discurso, tá? Mateus é o evangelista que mais ensina. Vamos lá analisar. Isso aí acho que não coloquei na apostila de vocês. Os discursos no Evangelho de Mateus. Primeiro, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o primeiro discurso, tá? Se vocês quiserem anotar, isso aí a gente não colocou na apostila. O Sermão do Monte, o primeiro discurso no Evangelho de Mateus. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte são as leis do reino. Mateus é o evangelista que mais fala do reino, mais fala sobre as parábolas do reino, mais usa a expressão reino dos céus. Lembra disso? Quando João Batista começa o seu ministério, depois de 400 anos de silêncio, ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora eu vou perguntar aqui, vou fazer uma pergunta que muitos alunos de escola dominical e seminário fazem. O que é o reino dos céus? E aí, gente? Mateus é o evangelista que mais fala do reino dos céus. João Batista começa o evangelho de Mateus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E depois da morte de João Batista, Jesus começa a sua pregação falando a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O evangelho que mais fala de reino dos céus é Mateus. O Sermão da Montanha são as leis desse reino do céu. E eu pergunto: você é cidadão do céu ou da terra? Do céu ou da terra? Do céu ou da terra? Pensar um pouquinho. Eu e você somos cidadãos do céu ou da terra? Nós somos cidadãos do céu vivendo na terra. Aí é que interessante, né? Eu estava lembrando agora daquela imersão sobre o sacerdócio. Se eu e você somos cidadãos do céu, né, e vivemos na terra, as leis, o que Jesus quis ensinar dentro do Evangelho de Mateus? As leis que governam a minha vida e a sua não podem ser as leis da terra, precisam ser as leis do céu. E o Sermão da Montanha são as leis do céu. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados não sei o quê. Ele começa primeiro com 8 bem-aventuranças. Depois das 8 bem-aventuranças, ele começa a descer o cajado. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo:
Qualquer um que se irá com seu irmão já é réu de morte, já matou. Lembra disso? Ouviste que dizer, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou com ela. Aí ele fala, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Moisés falou isso, eu, porém, vos falo isso. Ele não disse que Moisés não era importante, mas ele disse que está aqui quem é maior que Moisés. As leis do céu estão no sermão da montanha. Aí alguém falou, pastora, mas olha, viver aquilo tudo ali é muito alto demais, é um negócio que não dá para viver. Deus é maluco? É Joe? Não, é 10. Se ele deixou escrito é porque ele sabe que eu e você podemos viver, se a gente quiser buscar. Amém? Fala. É isso aí. Bem-aventurança ali, bem-aventurado significa feliz. Semelhante. É o semelhante, é. É o semelhante. Irmão aí, no caso, é o semelhante. Pode ser irmão da igreja, pode ser irmão da família, de casa, vizinho, é irmão. Paulo, sim, aí é paulino, tá? Aí, veja bem, a ira em si não é pecado. Eu posso me irar. O que eu não posso fazer é quebrar pau por causa da minha ira, mas me irar eu posso. Porque Jesus deixou claro, você vai observar, olha só, agora um detalhe aqui, vou voltar para a sua pergunta. Mateus é o evangelista que mais fala sobre justiça. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Porque ele escreve para o judeu. E para o judeu, justiça era uma questão de vida ou morte. Marcos não se preocupou com justiça. Ele não escreve para judeu. Lucas também não. Mas Mateus estava escrevendo para judeu. Lembra que a gente falou que o autor, ele, por causa do seu propósito, ele vai escrever para alcançar o seu objetivo e propósito? Se eu quero falar algo para Marlete, para a pastora Marlete, e eu conheço a pastora Marlete, eu vou falar de um jeito. Se eu quero falar para a Florzinha, eu vou falar de outro jeito. Se eu vou falar para a Miss Universo, eu vou falar de outro jeito. Por quê? A mesma verdade, mas cada um tem uma maturidade para receber aquilo que eu vou falar. Os judeus, eles valorizavam a questão da justiça até debaixo d'água. E Mateus vai falar de justiça várias vezes no Evangelho, no seu Evangelho. Ele fala assim, vocês ouviram o que eu digo, se a justiça de vocês não ultrapassar a dos escribas e fariseus, vocês de modo algum, vocês vão entrar no reino do céu. Detalhe, agora eu vou sair daí e vou entrar na hermenêutica. Justiça no Evangelho de Mateus não significa tribunal, tá? A questão de tribunal, eu vou ganhar aquele processo, não. Tem nada a ver com isso, não, tá? A justiça ali, no grego ali, é retidão de vida, vida reta, conduta reta. Se a vida de vocês, a conduta de vocês, não for melhor que dos fariseus, vocês não entram no reino do... Ih, Jesus! Não entra. Eu falei, mas eu sou muito correto. Minha vida está muito justa. Eu falo assim, fala sério, a gente merece uma coça. Não é? Aí você vai observar que Jesus ele comparava os fariseus, como era o modo de vida dos fariseus e como os discípulos tinham que se comportar. Porque ele está dizendo, os fariseus fazem tudo isso, vocês não podem fazer. Porque a de vocês, a vida de vocês, tem que ser melhor que a deles. Como eles oram? Aí eles oram assim, vocês não devem orar assim. Como eles, quando dão esmola, eles dão esmola assim, vocês não devem dar esmola assim. Como eles fazem isso assim? Eles fazem assim, vocês não devem fazer assim. Então, Jesus está sempre comparando, por quê? Porque ele fala da justiça dos fariseus. E justiça para o judeu era, assim, condição sine qua non. Eles valorizavam aquilo até debaixo d'água, era importantíssimo para eles. Mateus é o evangelista que mais fala, que usa a expressão filho de Davi. Porque filho de Davi é uma expressão messiânica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lembra disso? Os milagres, Jesus! Por que ele usa muito? Porque é uma expressão messiânica. Ele queria provar que o cara era rei. Marcos não está preocupado com isso. Marcos era um cara que estava preocupado com a ação, porque ele escreve para os romanos. O romano era um povo de, vamos fazer, ponto final, acabou. Não quer nada com leitura, não quer nada com
com discurso, não quer parar para aprender nada. O romano gosta de ação. Então, Marcos era curto e grosso. O negócio de Marcos era ação. O cara fez isso, fez milagre, foi para lá, foi para lá, foi para lá. Era ação. Tinha que ser ação 24 horas. Agora, Jesus não. Jesus era rei. Mateus mostra que ele é rei. Então, o rei tem um discurso de rei. Tem as leis do reino. Tem palavra de rei. Né? As parábolas do reino. E ele vai contando suas histórias todas. Você pode observar que Mateus, logo no começo, por isso que eu frisei a genealogia, aparece aqui algumas mulheres gentias. Mateus vai mostrar para os judeus, através do seu evangelho, vai mostrar o quê? Que no plano de Jesus, na cabeça de Jesus, os gentios estavam inclusos no plano da salvação. Ó, ele cura um centurião romano. Cura ou não cura? O romano não é judeu, é gentio. Epa, sem vergonha, que apertou minha raça, vou matar esse cabra. Jesus não, Jesus cura o filho do centurião romano. Jesus cura a filha da mulher cananeia, cheia de demônio. Lembra disso? Na genealogia aparece uma prostituta, aparece uma moabita que era uma gentia, que era, né, Ruth, que Ruth se torna a avó de Davi. Não é? Ela era a avó de Davi, porque ela, né? Nasce Obed, quem era Obed? Obed gera Jessé, e Jessé é o quê? O pai de Davi. Lembra de Samuel? Samuel vai lá na casa de Jessé, o belemita, que tem um filho dele lá que eu escolhi para ser rei. Quem era Jessé? O pai de Davi. Agora, você quer acompanhar comigo para a gente fechar? Abre lá comigo Isaías 11. Olha que coisa mais linda isso, para a gente fechar. Isaías 11. Isaías 11. Todo mundo achou? Isaías 11. Capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é esse rebento que sairia do tronco de Jessé? Jesus. E olha que Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. O que é um rebento? O que é um tronco, Gil? Só interessante aí o original hebraico. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Sabe o que significa isso? No hebraico, a figura. Um tronco é um toco cortado de uma árvore que está velho. A árvore foi cortado, ficou aquele toquinho. Não tem mais folha, não tem ramo, não tem nada. O toco está ali, ó. Aparentemente, você passa aquele toco ali, aquele pedaço de toco ali, morreu. Mas não é assim? Morreu. E acabou, aquela árvore ali está morta. Quem gosta de planta, que gosta um pouquinho de botânica, sabe disso. Eu gosto muito de planta. Eu amo planta. Eu sou assim meio fissurada, né? Não posso ver, vou levar para meu marido uma outra. Mas vai virar uma floresta aqui. Eu gosto de planta. Se você tiver planta na sua casa, mudinha, eu gosto, tá? Lembra de mim, que eu gosto muito, tá? Quer dizer, eu sou muito curiosa em relação à planta, porque eu gosto. Então, às vezes, o pessoal fala assim, essa planta aí, Rosane, já morreu. Morreu não, ela está viva. Mas está viva, não morreu. Tá eu vou lá, catuco o caule, olha, está verde por dentro, está seco por fora. Mas está verde por dentro, tem vida. Se tem vida, eu vou molhar e vai viver. Uma vez, há uns anos atrás, eu achei na calçada mesmo, aquele negócio que bota para o lixeiro levar, eu achei, quem conhece a palmeira rafa aqui? Aquela palmeira rafa bonitinha, que a gente, né, gosta de, todo mundo é. Eu tenho uma palmeira dessa, eu achei na rua. Eu achei assim, passei assim, estava lá no meio do lixeiro, para o lixeiro levar. Alguém comprou, e deve ter comprado, talvez na Leroy Merlin, e todo mundo já compra planta assim que morre, né? Todo mundo fala que morre. A pessoa, não sei porque, não morreu. Aparentemente, e aí, Gilci? Está morta. Eu olhei assim, está morta nada, vai viver. Mas você vai levar a planta velha para casa, está todo ruim, morreu tudo. Morreu não, eu futuquei aquele pelinho, tem um pelinho no caule? Aí quando eu olhei assim, tinha verde, está viva, não vai morrer não, ela vai viver. Aí levei para casa aquele vaso velho de plástico, velho, muito velho, levei aquele vaso para casa, troquei, tirei, botei num vaso de barro, botei terra preta, tirei aquelas folhas todas assim e comecei a molhar. Daqui a pouco estava brotando lá, ó, ela está enorme hoje na minha casa, tá? Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu estou brincando aqui com vocês, por quê? Porque a gente acha, essa figura no hebraico do troco era o quê?
a descendência de Davi, ela aparentemente estava morta. Lembra? Quantos anos? 600 anos, gente. 600 anos até Jesus nascer. Quer dizer, era uma árvore o quê? Seca e aparentemente morta. Mas a árvore, ela brota por qual razão? Ela bota o cheiro das... aí que sim. Ao cheiro das águas, porque ela fica na beira do rio, a raiz vai o quê? Aí ela começa a dar o brotinho. Depois de 600 anos, esse toco velho de Jessé, essa árvore aparentemente morta de Jessé, fez surgir um broto, que é o rebento. E esse rebento é Jesus Cristo. Você pode aplaudir? Fala. Oi? Lê. Vontade de sair voando aqui. Apocalipse 5, do versículo 2, diz: eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia o abrir, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isso é lindo, muito lindo. Aí a gente vê que se cumpre. Todo mundo entendeu por que Mateus abre com a genealogia? Porque esse trono, gente, estava vazio. Então, ele tinha que provar, para alguém reivindicar: eu sou o herdeiro legítimo desse trono, né, que estava vazio há 600 anos. Então, 600 anos, porque da Babilônia até o nascimento de Jesus foram 600 anos. Então, alguém, para governar, tinha que ser da linhagem dele. E tinha que provar por A mais B que aquele cabra, aquela pessoa, era o herdeiro legítimo que vinha de Joaquim. Por quê? Por causa da linhagem do trono de Davi. Então, esse aí, então, ele escreveu a genealogia, que a gente acha chato, mas ele conseguiu provar que Jesus era o herdeiro legítimo daquele trono de Davi. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Amém? Enquanto as meninas não louvam, eu vou falar para os universitários que a professora é ela, tá? Não adianta vir a mim, que é isso, que é aquilo, que eu não vou dar cola, me cutucar aqui quando a pastora pede para responder. Eu já passei dessa fase, né, pastora? Graças a Deus. Não é que eu não quero responder, gente, a gente está brincando, mas não é que eu não quero responder, que vocês precisam pensar. Às vezes a gente sabe responder, mas a gente fica com medo, vergonha de pagar um mico, como diz a pastora. Mas nós estamos aqui para aprender. Se você falar alguma coisa errada, não tem problema nenhum. Todos estão aqui para aprender. Então, você arrisca. Talvez aquilo que você acha que você vai responder errado, está certo, né? Eu não posso, mesmo eu sendo a pastora da igreja, eu não posso interferir no ensinamento dela. Se vocês têm alguma dúvida, é com ela que vocês precisam tirar. O nosso combinado é de eu não interferir naquilo que vocês estão aprendendo aqui. Amém?